destacar aqui também o comentário de Igor Santos no YouTube, dizendo aqui, olha, do mesmo jeito que Henderson põe os garotos da base no time, ele tira. É muito preocupado. É outra coisa que eu queria falar. Não faz sentido a saída de André para a entrada de Marcinho, tá? Marcinho, eu ia entrar nisso agora. Fez um bom jogo hoje, tá? Não é uma crítica ao que ele jogou hoje, não. Sim. Mas é que não faz sentido. O que André vinha jogando, não faz sentido ele ir para o banco. Mais uma escolha de Henderson que a gente não consegue explicar, a gente não vê explicação palpável para isso, sabe? Eu acho que a gente não vê, Lula, uma explicação técnica pelo que vem sido demonstrado em campo. Porque eu acho que André não demonstrou motivos, não mostrou o porquê dele precisar ser trocado na titularidade. Porque o que ele vinha demonstrando em campo não dava brechas para isso. Ele estava conseguindo executar bem a proposta de jogo e a função que se esperava dele. A mesma coisa de Davó, certo? Mas voltando a André, que é lateral direito, eu vejo que Henderson, ele prefere colocar, de repente, jogadores da confiança dele, que já trabalharam com ele antes, ou então que ele tem alguma confiança por algum outro motivo. E jogadores que têm uma rodagem maior. Há exemplos de Igor Torres, há exemplos de Marcinho. De Rodalega. É isso que... Exato. E é isso que, para mim, seria uma explicação para manter para colocar esses jogadores, na verdade, na titularidade, no lugar de jogadores da base que vem entregando, né? Que vem executando bem a função, desempenhando bem, e de repente de forma até mais interessante no contexto do time em razão de resultados. Então, assim, se você está com um time com alguns jogadores que são recém-chegados da base, que estão conseguindo desempenhar, eu acho que o momento é você dar um pouco mais de rodagem, um pouco mais de confiança, para que esses jogadores consigam ter mais casca e depois você começar a rodar um pouco mais o elenco quando a oscilação acontecer. Não consigo enxergar em Davó isso e principalmente não em André. Mas eu queria passar para Pedro falar um pouquinho mais sobre isso e também sei que ele tem algumas coisinhas guardadas aí para passar para a gente, né? Números. Fala aí. Sim, mas antes eu vou dar minha cornetada na escalação também. Jogo passado, o Ju não estava aqui, mas eu e Lula, a gente abriu também o telecast falando que o sofrimento do torcedor do Bahia naquele dia, no jogo contra o Sampaio, né, ele começou no momento em que a escalação foi divulgada. E hoje, mais uma vez, no momento em que apareceu ali a escalação, todo mundo começou a reclamar. São escolhas que, de fato, não dá para entender, embora elas não tenham me surpreendido hoje, tá? Eu não esperava, assim, uma mudança drástica no trio de ataque e já imaginava até que Jacaré poderia entrar no jogo no lugar de Igor Torres, porque Igor Torres, nos 2 jogos que ele participou, ele acabou sendo substituído no intervalo. E a gente já percebeu lá no jogo contra o Sampaio que, na cabeça de Henderson, Jacaré, ele estava ali no primeiro lugar da fila antes de Davó. Eu não consigo entender, porque Davó, para mim, é o melhor atacante que o Bahia tem no elenco. Mas você vê, no jogo contra o Sampaio, quem entrou logo no intervalo foi o Jacaré. Davó já entrou lá uns 20 e poucos minutos. Então não me surpreendeu. Primeiro ele tirar Igor Torres e depois ele colocar Jacaré e não Davó. Na zaga, eu concordo com o Lula. Eu acho que quando ele saiu ali do esquema de 3 zagueiros, a minha zaga também seria Ignácio e Gabriel Xavier, embora eu até compreenda você colocar Luiz Otávio, quando o Luiz Otávio tá disponível, tá? Luiz Otávio é um cara que já tá aqui desde o ano passado e tal, que às vezes tem algumas falhas, obviamente, mas que, no geral, consegue ter um bom rendimento, mas Didi não fez absolutamente nada além do que Gabriel Xavier fez para ser o titular da posição hoje, na falta de Luiz Otávio.
Então, concordo perfeitamente. Aí não vejo cabimento em você não ter Gabriel Xavier, que fez partidas excelentes, excepcionais, foi escolhido como melhor em campo aqui pela gente em algumas oportunidades. E também não vejo sentido nessa escolha. Na lateral direita, a mesma coisa, vocês falaram muito bem. André não deu nenhum motivo para perder a posição, aí foi puramente a carteirada. E concordo com o Lula também. Marcinho fez até uma partida boa hoje. Mas André, de fato, não tinha feito nada para sair. Concordo que foi na questão aí da rodagem e tal, mas lembro que essa escalação de Marcinho, ela me preocupou, porque Marcinho não joga há 5 meses praticamente, né? Ele entrou no jogo passado, lá no São Paulo Corrêa, mas vinha de um longo tempo parado. Então, são algumas escolhas de Henderson hoje que eu não consegui compreender. No meio ele entrou com o Patrick, aí acho até ok, Patrick vinha sendo titular, embora Rezende tenha feito algumas boas partidas também. Não me desagradaria se ele tivesse entrado com Rezende, mas eu acho que Patrick também foi uma boa escolha. Não questiono o retorno de Patrick, não. Mas esses 3 pontos, a lateral direita, mais a saída de André, até do que a entrada de Marcinho, e a zaga com Didi mais uma vez, e o trio de ataque com Rodaí e Copete sendo mantidos e Davó fora no banco, de fato me causam um incômodo que foi um incômodo comum à grande maioria da torcida do Bahia hoje. Sobre o jogo, acho que o Lula falou bem. O Bahia fez uma partida boa em alguns momentos hoje. O primeiro tempo, aos 15 minutos de jogo, o Bahia já tinha tido 3 oportunidades. 2 com Copete e uma também no escanteio cobrado por Mugni, que por pouco não faz um gol olímpico, né? Aliás, eu estava até olhando que o último gol do Bahia Olímpico foi em 2016, um 4-2 no Goiás, talvez o Lula se lembre. Um gol de Juninho. Lembro. Esse jogo... Contra o Goiás, aí você... Minha noiva, torcedora do Goiás, no dia seguinte, acordou sem falar comigo, porque ela disse que eu estava muito feliz. Agora veja só, né? Pois é. E, seria um golaço bem fechadinho, o goleiro fez uma defesaça, então aos 15 minutos ali você já via que o Bahia estava pressionando, e eu acho que o Bahia terminou o primeiro tempo, embora tenha oscilado ali no final, não tenha conseguido manter uma forte pressão ali sobre o Ituano, mas eu acho que o Bahia terminou o primeiro tempo merecendo uma vitória ali, tipo, uma vitória parcial, né? Poderia ter ido para o intervalo com 1-0, não seria nada estranho, pensando no que foi o jogo. No segundo tempo, e aí já te confirmando, você citou da questão das finalizações, de fato o Ituano teve mais finalizações que o Bahia, foram 8 finalizações do Ituano contra 7 do Bahia, e eu acho que aquelas mudanças que Henderson fez aos 12 minutos, elas foram de fato muito importantes para o decorrer do jogo, até porque a escalação não tinha sido, ao meu ver, boas mudanças, a escalação ideal. Foram boas mudanças para corrigir. Assim, isso, para corrigir. Tipo, ele colocou os jogadores que, pelo menos o jogador da Avó, com certeza, que deveria ser o titular da equipe por ser a melhor opção que a gente tem hoje. Eu lembro, Ju, que a gente comentou aqui em algum telecast, quando o Davó ainda estava sendo utilizado como centroavante, Rodaíga não tinha voltado a ser titular, que a gente comentava que Rodaíga a 50%, 60% era melhor do que Davó como centroavante, falando especificamente da Davó na posição de centroavante. E a gente comentava que a Rodaíga não estava nem 20%, lembro que até 25%. Fui eu que coloquei esse questionamento. Foi. Exatamente, por isso que eu citei seu nome aqui agora. E a gente comentava que o Rodaíga, ele não estava voltando ao time porque ele não estava nem 20% que ele é. Porque, de fato, o Rodaíga, a 50%, 60%, ele é um centroavante melhor do que Davó na centroavância ali. E hoje, aí teve um momento ali que o Rodaíga até, a gente chegou a elogiar ele entrou bem, se não me engano, no jogo contra o Atlético Paranaense, teve algum perigo. Beleza, compreendi o fato dele ter voltado, porque é o único jogador que o Bahia tem na posição, mas o cara tá muito abaixo assim, do que ele já apresentou, não tem condição. Tipo, hoje foi mais um jogo assim terrível de Rodaíga, e saiu vaiado hoje
Acho até que ele ficou meio cismado ali com a torcida, mas eu acho que a insatisfação da torcida tipo, existem motivos para a torcida estar com essa insatisfação com o Rodaega, sabe? Tipo, é compreensível. E acho também, Pedro, que são duas coisas aí, né? Primeiro que ele não voltou da mesma forma que ele saiu quando ele se lesionou, né? No mesmo ápice, técnico principalmente, mas também porque eu acho que ele não está conseguindo encaixar direito nesse sistema, nesse novo time titular que Henderson está propondo, né? Você vê que muitas vezes a bola não chega até ele do jeito ideal, e isso acontece mesmo de futebol, especialmente na Série B. E aí ele começa, não sei se por conta própria ou por uma questão de treinamento mesmo, a recuar um pouquinho, né, tentar buscar a jogada lá atrás e até mesmo construir jogadas, mas isso aí parece que tira um pouco ele do habitat natural dele, né? E aí começa a ser uma complicação, porque ele volta um pouco para tentar ajudar na construção da jogada e ele não tem a velocidade suficiente para conseguir estar dentro da área na hora que a bola chega. Então, acaba sendo um problema para ele, porque ele não está no nível técnico bom o suficiente que ele estava antes, né? Para simplesmente ficar esperando uma bola, qualquer bola, aí, né? Dizendo não simplesmente aquela bola perfeita, redondinha, açucarada, chegar naquele momento ideal para que ele consiga empurrar para a rede, mas como também pegar uma bola meio quadrada, como ele fez tantas vezes, até mesmo no ano passado, né? Para transformar, tirar um coelho da cartola e aí meter essa bola pro gol também. Então ele não está conseguindo fazer nem uma coisa nem outra, nem retornar para ajudar na construção da jogada e conseguir ajudar na finalização, como também ser esse cara de referência dentro da área para que quando a bola chegue, ele consiga ser o homem da finalização e que muda a situação do ataque, né? Mas, voltando só para finalizar com o Rodaega, eu acho que ele não está sendo esse centroavante que ele estava antes dele se lesionar e voltar, como também não está sendo esse jogador que ajuda na construção de jogadas e consegue finalizar também de uma forma que traga bons resultados para a equipe de uma forma geral. Diga aí. Pedro, porque eu te interrompi nessa análise. Não, tranquilo. E, assim, comparando... A gente vai ter um momento de falar dos piores em campo, né? Mas, já antecipando um pouquinho ainda, sem revelar o meu voto, mas Copete também não fez uma boa partida hoje. E no primeiro tempo, Jacaré também não. Então, era um problema do trio de ataque, né? Jacaré no segundo tempo, acho até que ele melhorou. E participou, inclusive, do lance do gol. Mas Copete também teve uma noite infeliz hoje. O trio de ataque acho que foi o maior problema do Bahia hoje, e esse problema ele se originou muito por conta da escalação de Henderson. No segundo tempo, de fato, eu acho que o Bahia até... Eu não vou dizer que jogou mais no primeiro tempo, porque fez os gols no segundo tempo, né? Mas o Ituano acabou pressionando um pouco mais no segundo tempo, lógico que depois tomou o gol também. Eu acho que o fato das expulsões terem ocorrido também acabou puxando ainda mais o Ituano para cima do Bahia. O Bahia teve que recuar ali um pouco as linhas. Rezende teve que ser improvisado como zagueiro, e aí teve que puxar também Daniel para volância. Então, isso também contribuiu para que o Ituano fosse indo mais para cima. E eu quero lembrar aqui que o Ituano também é um time que vive um bom momento no campeonato. O Ituano não perdia 6 jogos. Então, o Bahia não estava jogando assim contra um adversário fraco, como muitas vezes o próprio Bahia se complicou aqui na Fonte Nova contra adversários fracos dessa Série B. Números, e se eu não me engano, o último jogo que o Ituano perdeu tinha sido justamente para o Sampaio, né? Que venceu o Bahia. Eu não lembro exatamente qual foi o último jogo, mas eu lembro que era uma sequência já de... Deixa eu dar uma olhada. Pode ser de fato. Pode ser de fato. Mas, assim, realmente não era um jogo fácil hoje. Eu não fui para a Fonte Nova achando que seria um jogo fácil. E
o futebol do Bahia acho que teve um pouquinho acima da média do que o Bahia realmente vem apresentando em alguns jogos nessa Série B. Foi um resultado muito importante em termos de tabela, tá? O Bahia, nesse momento, não estou nem falando do fim da rodada, mas nesse momento específico, a gente está a 9 pontos do quinto colocado. E é um 9 pontos que dá até para considerar como 10, porque o Bahia tem triunfos a mais do que o Londrina, que fazem com que o Londrina não possa alcançar o Bahia, mesmo vencendo 3 jogos e o Bahia perdendo. O Londrina não conseguiria ultrapassar o Bahia. Então, são 4 rodadas de distância já para o Londrina, que já jogou nessa rodada e empatou hoje. Ainda temos, obviamente, Tombense e Sampaio Corrêa. O Tombense tem um jogo dificílimo contra o Vasco, fora de casa. Aí a diferença pode cair até para 7, né? Ou seja, voltaria para a diferença que o Bahia começou a rodada. Seria ainda uma diferença confortável. Somos Vasco nesse jogo, né? Somos Vasco. Assim, acho que o Bahia tem que torcer ali para os times do G4. Mas claro que sim, se o Vasco perder, eu não acho que seja o melhor cenário de jeito nenhum. O melhor cenário é o Vasco ganhar e deixar o Tombense lá embaixo. A gente comentou aqui no tela passada, inclusive, que as maiores ameaças do Bahia hoje estão fora do G4. Mas o Vasco perdendo, o Bahia também já abriria 4 pontos, né, de distância. Então, você já vai se livrando um pouquinho ali dos times do time que abre ali o G4, né? Isso também dá um certo conforto. Mas, de fato, eu acho que o melhor resultado nesse jogo é o Vasco ganhar. E o Sampaio, ele enfrenta o Operário fora de casa também. O Sampaio tem uma campanha muito ruim como visitante, embora ele seja um mandante excepcional, por isso que está ali em 7º. Mas como visitante, ele, se eu não me engano, acho que não ganhou nenhum ainda. E o Sampaio, eu estava até dando uma analisada aqui em termos de tabela. O Sampaio, o Sampaio tem jogos fáceis fora de casa. Se ele consegue manter essa campanha que ele já faz lá no Castelão e consegue ganhar esses jogos mais fáceis que ele tem fora de casa, ele acho que seria assim, uma das maiores ameaças assim aos times do G4. O problema é que o Sampaio não ganha, né? Então, mesmo sendo jogos fáceis, não tem sido tranquilo para o Sampaio ganhar fora de casa. O Sampaio enfrenta os 4 times que hoje estão na zona de rebaixamento, por exemplo. CSA, Náutico, Vila Nova e Guarani. Ainda enfrenta o Operário amanhã, tudo fora de casa. Então, se ele consegue deixar um pouquinho essa sina de não vencer fora, o Sampaio pode conseguir uns pontinhos aí chatos. Então, jogar uma fica pimentinha. esse sinal de alerta. E, por fim, só dizer aqui que o Bahia chegou a 43 pontos. É a melhor campanha do Bahia em uma Série B de pontos corridos, considerando aí as 24 primeiras rodadas, né? E Thiago Minhoca já colocou lá no Twitter dele também, massa, reloginho já tá aí, né? As equipes que não subiram com 43 pontos ou mais. Você vê, né, que foram 38 times que estiveram nessa condição que o Bahia está hoje, considerando ali os 24 primeiros jogos. E desses 38, só 3 não subiram. O caso do Vila Nova de 2008, que tinha 44, era a melhor campanha desses 3. E não subiu. O São Caetano de 2012, um ano completamente atípico, 2012, que o São Caetano não subiu com 71, que é algo assim inimaginável. E o Paysandu de 2015 são os 3 times que não subiram. Então a gente já está se aproximando de um momento em que o Bahia vai fazer uma pontuação em uma rodada X, que a gente vai dizer, ó, a partir daqui ninguém deixou de subir com essa pontuação. A gente já está chegando perto desse momento. Mas hoje, com 43 pontos em 24 rodadas, o cenário ele já é positivo. Tipo, 3 equipes de 38, você vê que o Bahia não subir nessa condição seria algo raro, por assim dizer. Então, temos, sim, um bom cenário aí para o Bahia nessa Série B, embora o futebol, às vezes, deixe a desejar. Não foi nem o caso de hoje, mas a gente sabe que, às vezes, ele acaba deixando a desejar, né?